Você sabia que o carro que venceu Le Mans em 1991 tinha um motor de 2,6 litros, competindo contra a V12 de 7,4 litros? Que esse motor conseguiu desenvolver 900 cavalos de potência sem turbocompressor, apenas com engenharia? E que, após quase 5.000 quilômetros de corrida, o motor ainda era capaz de repetir praticamente o mesmo resultado? Esta é a história do Mazda 787B e do R26B, um dos motores de corrida mais extraordinários já construídos. A Mazda vinha participando das 24 horas de Le Mans há anos, mas sem conseguir competir de igual para igual com as principais equipes da categoria principal: Mercedes, Peugeot, Porsche, Jaguar. Marcas com orçamentos enormes, infraestrutura de ponta e motores convencionais de alta cilindrada. A Mazda chegou com algo completamente diferente. Enquanto todos os outros usavam motores a pistão, a Mazda apostava no motor rotativo, uma tecnologia que quase todos os outros fabricantes haviam experimentado e abandonado, e que a Mazda continuou a desenvolver sozinha por décadas. A fidelidade a essa tecnologia teve um preço. Os motores rotativos têm uma reputação justificada de serem pouco confiáveis e, em corridas de rua, o RX-7 e seus descendentes precisavam de revisões com mais frequência do que outros motores. Não é exatamente o que se deseja em uma corrida de resistência de 24 horas. Mas a Mazda perseverou. A razão para continuar a confiar nele, apesar de sua reputação de ser pouco confiável, residia em suas vantagens fundamentais. Um motor rotativo produz 3 tempos de combustão para cada rotação completa do rotor, em comparação com o único tempo por ciclo de um motor a pistão convencional. Isso significa mais potência, com menor cilindrada. O 13B da terceira geração do RX-7 tinha apenas 1,3 litro e, em sua versão sobrealimentada, produzia 252 cavalos de potência de fábrica. Um número que seria impensável na época para um motor a pistão com essa cilindrada. Além disso, o motor rotativo tem menos massa rotativa do que um motor a pistão equivalente, o que significa que acelera com notável agilidade e pode atingir rotações muito altas, sem os problemas estruturais que isso acarreta em um motor convencional. E como não possui pistões que mudam constantemente de direção, opera com menos vibração, o que é um detalhe importante para os pilotos em uma corrida de 24 horas. Quando chegou a hora de construir o carro para Le Mans, a Mazda pegou seu motor de 2 rotores, o 13B, e criou uma versão de 4 rotores, simplesmente empilhando 2 unidades com um novo virabrequim. Essa é uma das características elegantes do design rotativo. Dimensionar a arquitetura é relativamente simples. O resultado foi o R26B, um motor de 2,6 litros e 4 rotores, que se tornaria uma das unidades de potência de corrida mais icônicas da história. Naquele momento, ninguém acreditava na vitória deles. A Mazda ia para Le Mans com um motor 2,6 litros aspirado, competindo contra o V12 7,4 litros da Jaguar, ou o V8 5 litros turbo da Mercedes. Em termos de cilindrada, era uma disputa completamente desigual. O que as outras equipes não haviam considerado era o que a equipe de engenharia da Mazda Speed estava fazendo com aquele motor. O R26B, em sua configuração inicial, produzia 500 cavalos de potência, um número respeitável para sua cilindrada, mas insuficiente para competir em Le Mans. Para a qualificação em 1991, esse motor atingiu 900 cavalos de potência, sem turbocompressor, apenas por meio de refinamento e atenção aos detalhes. Como eles conseguiram isso é o verdadeiro segredo do 787B. O primeiro passo foi trabalhar nas portas de admissão e escape. A equipe da Mazda realizou uma extensa pesquisa para garantir que o ar entrasse
e saísse do motor com a máxima liberdade, minimizando as perdas de pressão em cada extremidade do ciclo. Este é o tipo de trabalho invisível que não aparece em nenhuma estatística, mas faz uma diferença real na potência e na eficiência. A segunda mudança foi a adição de uma terceira vela de ignição ao motor. Os motores rotativos de competição anteriores usavam duas. O problema com duas velas era que uma pequena porção da mistura ar-combustível podia se separar da combustão principal e não queimar completamente, desperdiçando combustível e reduzindo a eficiência. Uma terceira vela praticamente eliminou esse problema. Onde antes a energia era perdida, agora ela era aproveitada. O terceiro ponto foi o trabalho nas vedações da ponta do rotor. Estas são o calcanhar de Aquiles histórico de qualquer motor rotativo. As pequenas peças que mantêm a vedação hermética entre o rotor e a carcaça. Se desgastarem, o motor perde compressão e eventualmente falha. Em um contexto de uso diário, já são problemáticas. Em uma corrida de 24 horas submetida a rotações extremas, representam um sério desafio de engenharia. A Mazda dedicou uma enorme quantidade de tempo ao desenvolvimento de vedações de cerâmica especificamente para o R26B. E elas resistiram. Após quase 5.000 quilômetros de corrida, o motor acabou sendo capaz de reproduzir 98% de sua potência máxima. Esse número, considerando o que o motor acabou de suportar, é quase um insulto à concorrência. Mas a peça central de todo o desenvolvimento foi a admissão de comprimento variável. Os dutos de admissão do motor alteravam fisicamente seu comprimento por meio de um atuador hidráulico, dependendo da posição do acelerador. Isso resolveu um dilema clássico no projeto de motores. Um duto curto favorece a potência em altas rotações, mas compromete o torque em baixas rotações, enquanto um longo faz o oposto. Os engenheiros normalmente optam por um meio termo e convivem com as perdas nos extremos. A Mazda optou por não fazer concessões. O resultado foi um motor com uma curva de torque excepcionalmente plana, entre 6.000 e 9.000 rotações por minuto. Dentro dessa faixa de operação, o R26B produzia praticamente o mesmo nível de torque o tempo todo. Para o piloto, isso significa uma entrega de potência previsível e consistente, permitindo que ele explore o limite do carro nas curvas sem surpresas. Em uma corrida de 24 horas, a capacidade de confiar na resposta do motor faz toda a diferença entre uma pilotagem precisa e uma pilotagem receosa. Para a corrida, a Mazda reduziu deliberadamente a potência do motor de 900 para 700 cavalos. Eles sabiam que não venceriam apenas com potência bruta, mas sim com eficiência. O motor R26B consumia entre 10% e 20% menos combustível do que os motores rivais para produzir potência comparável. Menos paradas nos boxes, mais tempo na pista, menos tempo perdido com reabastecimento. Em uma corrida de resistência, a estratégia é tão importante quanto a velocidade. O chassi que envolvia o motor também não deixava a desejar. O 787B possuía um monocoque de carbono totalmente personalizado, com carroceria em fibra de carbono e Kevlar, projetado para minimizar o arrasto aerodinâmico no circuito de La Sarthe. Utilizava freios de carbono cerâmica, uma novidade em Le Mans na época, capazes de absorver quantidades de calor que teriam destruído freios de aço convencionais, além de apresentarem uma vida útil muito maior. As rodas eram de magnésio, com pneus traseiros de 355 mm para suportar toda aquela potência. O carro pesava 830 quilos, em comparação com os mais de 1.000 quilos dos Mercedes e Porsches. Leve, aerodinâmico e veloz nas curvas. No segmento Porsche, era o carro mais rápido de toda a competição, superando até mesmo equipes com orçamentos muito maiores. A dupla de pilotos formada por Volker Weidler, Bertrand Gachot e Johnny Herbert era competente, mas não a mais badalada do grid. Eles se classificaram em 12º,
mais de 12 segundos atrás da líder Sauber Mercedes. Não importava. A classificação não é o que se leva para casa de Le Mans. A Mazda Speed sabia exatamente o que tinha. Um carro que não venceria ninguém em uma única volta, mas que conseguiria completar mais voltas consecutivas que seus rivais, antes de precisar reabastecer. Essa era a aposta. Não a velocidade máxima, mas a consistência e a eficiência ao longo de 24 horas. Durante a corrida, eles passaram a maior parte do tempo em quarto lugar, aguardando. Os carros à frente foram perdendo terreno gradualmente. Faltando apenas algumas horas para o fim, o Sauber Mercedes, líder, começou a perder velocidade. O suporte do alternador quebrou devido ao acúmulo de vibrações, afetando a bomba d'água e causando a fervura do líquido de arrefecimento. Eles tiveram que parar nos boxes. O Mazda número 55 assumiu a liderança e não a perdeu mais. Eles venceram por 2 voltas. O primeiro carro japonês a vencer Le Mans. A primeira e única vitória de um motor rotativo na mais prestigiada corrida de resistência do mundo. Johnny Herbert fez um turno duplo para terminar a corrida e estava tão desidratado que precisou de ajuda para sair do carro. Ele não conseguiu chegar ao pódio. O preço das 24 horas. No ano seguinte, a FIA alterou o regulamento para unificar as corridas de endurance com as regras da Fórmula 1. Motores a pistão de aspiração natural até 3,5 litros. Motores rotativos foram excluídos. O 787B nunca conseguiu defender seu título. Não por ser inferior, mas porque já não se enquadrava nas novas regras. Uma decisão regulamentar que encerrou o capítulo, antes que alguém pudesse saber até onde aquele carro poderia ter chegado com mais um ano de desenvolvimento. O motor R26B foi descartado após a corrida. Embora os engenheiros da Mazda tivessem verificado que, após quase 5.000 quilômetros em plena carga, o motor ainda era capaz de produzir 98% de sua potência máxima, eles o descartaram mesmo assim. Não havia mais corridas para utilizá-lo. Perder 2% de potência após 5.000 quilômetros a 10.000 rotações é, se ainda não ficou claro, um resultado extraordinário. A maioria dos motores de corrida da época não chegava nem à metade dessa distância nessas condições. Algumas vitórias definem uma marca para sempre. Esta é a da Mazda. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo: qual você acha que é o melhor som de motor de corrida de todos os tempos? Até o próximo vídeo.